queridos irmãos, novamente nós nos reunimos de maneira virtual para ouvirmos a palavra de Deus, para termos uma meditação para esse nosso domingo. E o texto que foi escolhido é o do Evangelho de Lucas, capítulo 24, os versos 13 até o 35. É uma leitura um pouco extensa e por isso nós não vamos ler agora aqui. Eu quero estimular a que você, na sua casa, depois de ouvir esse vídeo, depois de assistir, você abra a sua Bíblia e dê uma olhada, dê uma lida, medite com atenção. A Bíblia diz no livro de Atos que os cristãos de Bereia eram mais nobres, porque eles verificavam aquilo que o apóstolo Paulo falava com as Escrituras para ver se era verdade. Essa é uma atitude que nós temos que ter também. Mas essa história ali do capítulo 24 narra a história dos discípulos de Emaús. Vocês sabem, era já o terceiro dia, Jesus havia já ressuscitado, mas os discípulos nem todos sabiam, porque os primeiros a chegarem na sepultura foram as mulheres. Então as mulheres chegaram, Maria entre elas, e perceberam que havia sido rolada a pedra da entrada. Eles viram os anjos, Jesus depois se revela a Maria, depois se revela ao Pedro, e esses dois irmãos que vão pela caminhada de Jerusalém não sabem nada disso ainda. Eles só ouviram a parte onde algumas mulheres estiveram lá e falaram que ele ressuscitou, mas isso para eles não parece ser uma verdade. Eles vão caminhando, saindo de Jerusalém em direção a Emaús. Emaús ficava a uns 10 quilômetros, mais ou menos, de Jerusalém. E essa caminhada para eles é uma caminhada triste. É uma caminhada de desesperança. É uma caminhada de frustração, de perda das esperanças. E eles vão conversando entre si sobre tudo o que aconteceu, sobre Jesus a quem eles amavam, ao mestre a quem eles seguiam, o que eles chamam de grande profeta. Jesus era chamado de um grande profeta, e do quanto as suas esperanças tinham sido frustradas. Porque eles esperavam que Jesus viesse e salvasse a Judéia, montasse de novo, construísse novamente o reino de Israel e os libertasse dos romanos. E essa esperança deles para um reino como o de Davi, como o de Salomão, tinha sido frustrada. E aqui nós conseguimos perceber como a morte ela impõe um limite, como ela acaba com toda a esperança. E eles vão pelo caminho, talvez se questionando o que aconteceu, por que aconteceu, por que Deus permitiu que isso acontecesse, e da saudade que eles teriam dali para frente do seu mestre. E no meio do caminho, eles vão caminhando e uma terceira pessoa aparece. O evangelista Lucas diz para nós, é Jesus, nós sabemos. Mas os dois discípulos, o Cleopas e o outro que a gente não tem como saber o nome, não é citado, eles passam a caminhar junto com esse desconhecido. E a pergunta que Jesus faz para eles é extremamente interessante, porque ele olha para esses homens, ele sabe da tristeza e ele pergunta: por que vocês estão tão tristes? E é interessante perceber como os dois discípulos que não reconheceram Jesus não se deu a reconhecer para eles. Jesus está num novo corpo, é um corpo transformado, é um corpo de glória. Ele se mostra quando quer e ele não se mostra quando ele quer também. Então eles não reconheceram e eles olham para esse Jesus que não conhecem e dizem: puxa, mas será que só você não entendeu ainda o que aconteceu em Jerusalém? De que os nossos líderes, as nossas autoridades judaicas entregaram Jesus para ser morto e ele foi crucificado? Será que você é o único que não sabe? E esse desconhecido, ele faz uma dura assertiva para eles.
Ele chama a atenção e diz, vocês não estão esclarecidos. Ele chama de nécios. Vocês não percebem que todo o Antigo Testamento fala que o Messias tinha que sofrer. E aí ele começa a falar a partir da palavra de Deus do Antigo Testamento sobre toda a Torá, os 5 primeiros livros, depois também sobre os livros de todos os profetas, e citando para eles no caminho os eventos de que o Messias tinha que sofrer para depois ressuscitar. Olha só, eles tiveram pelo caminho um estudo bíblico, como a gente pode chamar, um intensivo da palavra de Deus. E que privilégio, ensinados pelo próprio Mestre. E aí então a conversa vai boa, eles fazem esse trajeto e chegam no local onde eles vão ficar e Jesus faz menção de continuar adiante. E eles não deixam. Eles se apegaram a esse estranho, eles gostam dele e dizem, olha, entra, já está de noite, passa a noite com a gente. Era comum, né, que em Jerusalém se fosse hospitaleiro, era uma lei do Antigo Testamento, em todo o povo de Israel deveria ser hospitaleiro. E aí Jesus entra para casa, eles preparam uma ceia, e então na hora em que Jesus parte o pão com eles, ele se dá a revelar. Eles percebem que estiveram o tempo todo com Jesus e não sabiam. Mas da mesma forma como apareceu, Jesus desaparece. E aí esses 2 discípulos, um olha para o outro e dizem, era o Mestre. Sim, como é que nós não percebemos? Puxa, quando ele falava pelo caminho, e aqui tem uma expressão que eu gosto muito, ele diz, o nosso coração não queimava enquanto ele nos falava da palavra de Deus. E o que eles fazem nesse momento? Eles guardam para si aquela palavra, guardam para si essa experiência, ou eles têm que compartilhar a sua experiência com mais alguém? Eles não pensam 2 vezes. Eles têm que dizer aos seus irmãos em Jerusalém que eles viram o Mestre, que o Mestre está vivo, que Jesus ressuscitou. E eles tinham acabado de vir da caminhada. Não tem problema. É de noite, eles dão um jeito, eles voltam os 10 quilômetros até Jerusalém e vão encontrar os apóstolos reunidos. E aí eles têm aquele testemunho poderoso para dar de que eles viram o Senhor e de que Ele está vivo. E recebem lá a comprovação do que eles estão dizendo, porque diz, olha, também apareceu para o Pedro. E enquanto eles falam, nos é dito depois, Jesus aparece novamente no meio deles. Olha, eu não sei vocês, mas essa história para mim é cheia de alento, cheia de esperança. Por vezes nós também andamos desesperançados, não é? Veja que a esperança daqueles discípulos estava no lugar errado. Eles acreditavam que a sua esperança em Jesus era uma esperança para o mundo em que eles viviam, o mundo político, o mundo materialista, o mundo onde eles viviam a sua vida diária. Eles esperavam que Jesus fosse não alguém que resolvesse o problema do pecado e concedesse vida eterna e liberasse o acesso ao Pai e que restaurasse todas as coisas. Eles pensavam em termos muito mais pequenos. Eles pensavam em termos de um reino terreno, o reino de Israel. Pensavam em expulsar os romanos, pensavam em ter de volta a glória que tiveram, porque Deus, eles sabiam, era maior do que aqueles deuses pagãos que os romanos traziam, que outros povos traziam. A sua esperança, embora fosse de um reino teocrático, de um reino de Deus, mas era um reino aqui na terra. Por vezes nós temos esperanças pequenas também. Nós esperamos coisas apenas para esse mundo. Nós esperamos que Jesus resolva meus problemas. Nós esperamos que Jesus
console a nossa vida. Quem sabe que Ele nos torne prósperos, como muita gente por aí prega. Nós talvez esperamos que Jesus seja alguém que possa fazer a minha vida feliz. Ora, está errado buscar a felicidade? Então, nós temos uma esperança num horizonte muito pequeno de Jesus. Nós temos a nossa esperança para as coisas que nós podemos obter dele e não daquilo que de fato ele quer nos dar. Se nós pudéssemos visualizar como o reino de Deus é maior que isso, então as nossas esperanças não seriam frustradas tão facilmente. Então eu não ficaria tão frustrado, revoltado quando as coisas não são como eu quero. Então talvez eu não ficasse tão assustado com essa quarentena que nós temos que fazer, com esse risco de morrer, sim, mesmo de perder a saúde. Talvez eu não ficasse tão frustrado porque as coisas dão errado. É preciso que o próprio Jesus venha a caminho. E ali tem outra coisa interessante. Quando Jesus vai a caminho com esses irmãos, eles não o percebem. Sabe que muitas vezes nós também não percebemos que Jesus está no caminho conosco. Muitas vezes nós não percebemos que ele caminha ao nosso lado. Para nós é desconhecido. E de que maneira Jesus vai dando para os seus discípulos a verdadeira razão, vai chamando para o verdadeiro conhecimento? É pela sua palavra. E é o que nós temos hoje também. Sabe, irmãos, nós temos uma coisa que os nossos antigos irmãos não tinham. Nós temos uma Bíblia nas mãos. Nós temos todo o Antigo Testamento, tudo aquilo que Jesus citou para eles. Nós temos ao nosso acesso também. Nós podemos ler a palavra. Nós podemos ser consolados por ela, ser avivados por ela, ter a nossa esperança renovada, ter o consolo para os nossos problemas aqui, também na esperança do porvir. Nós podemos, inclusive, ter palavras que vencem a morte. Sim, nós podemos ter esperanças para além dessa vida. O reino de Deus começa aqui. O antigo cristão, que eu já falecido, mas eu respeitava muito, ele dizia assim que não só o céu é bom, mas o caminho para o céu também é bom. Sim, o reino de Deus começa aqui. E pela palavra nós o podemos conhecer. Pela palavra nós podemos tomar conhecimento, tomar posse, como alguns dizem, embora não seja uma posse no sentido nossa, mas a gente pode fazer parte desse reino. Se Jesus consolou os seus pela palavra, ele nos consola também pela palavra. E da mesma maneira que é o próprio Cristo que fala, quando nós lemos a palavra, o Espírito Santo fala a nós. A experiência é a mesma. Eles também não perceberam o Cristo com eles. E talvez a nossa leitura diária, talvez a gente não perceba, mas ele está ali. Ora, depois que eles percebem a Jesus durante a ceia, chama a atenção que mesmo cansados de uma caminhada 10 quilômetros, para algumas pessoas pode não ser tanto, para mim é um bocado de chão. Talvez a gente pensasse que eles ficariam consolados e que isso bastaria para eles. Mas não foi o que aconteceu. Essa necessidade de ter que falar para os outros é uma coisa muito linda, porque mostra que eles tinham um sentimento de família. Sim, eu não estou sozinho. A salvação, a palavra de Deus, não é algo que é feita para que eu possa desfrutá-la simplesmente como se aquilo fosse só para mim. Antigamente se dizia, que a pessoa que só tem a palavra para si ficava na engorda e que nós não queremos cristãos gordos, a gente precisa que eles sejam exercitados.
no sentido de que a palavra de Deus, o conhecimento da fé, ela é para ser partilhada. Eles correm para os seus irmãos. Sabe, nós vivemos tempos de pessoas que se chamam desigrejados, pessoas que não querem igreja. Ou seja, elas têm uma aversão a tudo aquilo que lembre a igreja milenar de Cristo, com os seus símbolos, Na verdade, pode parecer uma revolta contra a igreja, mas é um movimento também de querer estar sozinho, de se bastar, de achar que uma fé ela não precisa ser compartilhada, mas ela basta ser vivida por mim. Aí eu posso vivê-la em casa, lendo a Bíblia, ouvindo livros. Mas veja bem o que acontece com esses discípulos. Eles correm até onde estão os outros. Isso deveria ser conosco também. E nesse sentido é tão duro esses dias que nós estamos vivendo, onde a gente não pode se encontrar, onde a gente não pode se abraçar, onde não pode se reunir, onde não pode estar juntos. Sim, é duro, porque o verdadeiro cristão, ele ama estar com outros cristãos. Ele ama estar com aqueles que foram salvos por Deus, assim como ele foi salvo. Ele ama repartir a palavra, estar... E o culto não é nada mais, nada menos do que isso. É o encontro com Deus e com o irmão. E me faz muita falta. Eu acredito que faz falta para você também poder estar reunido. Que bom que Deus permitiu que a gente ainda tivesse esse meio virtual de contornar, por enquanto, essa situação. Nós podemos estar juntos de diversas maneiras. O pessoal seria o melhor, mas infelizmente não é possível. Então nós podemos estar nos sentindo abraçados e tendo a certeza de que somos família, família de Deus. Sim, esses 10 quilômetros, eles precisam ser feitos por qualquer cristão. Nós temos que fazer o caminho de ida, aprendendo de Jesus, mas temos que fazer o caminho de volta, proclamando, consolando, ajudando os irmãos. Por último, eu gostaria de dizer, o evento da ressurreição de Cristo mudou tudo na vida desses irmãos. Se antes eles estavam desesperançados e frustrados por causa da morte, agora eles estavam esperançosos e vivos por causa da ressurreição. Se os discípulos em Jerusalém estavam lá reunidos numa casa com dúvidas, agora eles têm certeza porque o próprio Cristo aparece para eles. Sim, o Espírito Santo faz isso também para nós. Ele coloca no nosso coração a fé, a certeza de que o nosso Senhor vive. Ele nos coloca em contato com esse Senhor. Nós podemos ter uma vida junto com esse Senhor. É possível conhecê-lo, é possível experimentá-lo, é possível viver com Ele, morrer com Ele e ressuscitar com Ele. A ressurreição de Cristo é a vitória sobre toda frustração, é a vitória sobre todo mau sentimento que pode haver no nosso coração. Cristo vive e por isso nós também vivemos. Que bom que Ele vem ao nosso encontro. Ele não precisava ter ido ao encontro dos irmãos lá, dos discípulos que iam a Emaús, mas Ele foi, assim como Ele vem a nós. Esses discípulos de Emaús não eram os apóstolos, eles eram discípulos bem simples e pequenos, assim como eu, assim como você. Jesus vem a nós, Ele nos acompanha, Ele se revela, Ele está conosco. E com essa palavra nós podemos exultar e ter esperança. Que Deus nos abençoe.